Boa noite, amados e amadas irmãos e irmãs, amadas famílias, sejam bem-vindos para um novo programa Viver em Família. Hoje, com muito carinho, acolhemos novamente o diácono Márcio, porque no programa anterior nós deixamos a desejar, faltando tempo para que ele concluísse o seu conteúdo. Então, diácono Márcio, seja muito bem-vindo para conduzir a nossa oração e, em seguida, continuar a sua proposta que nós iniciamos no programa anterior. Vamos rezar então juntos, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos também pedindo a intercessão da nossa mãe, para que ela nos envolva, para que ela envolva cada família com o seu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família de Nazaré, fazei a nossa família semelhante a vós. Diácono, no programa anterior nós falávamos, ou terminamos o programa, falando sobre a questão do pecado e misericórdia de Deus, né, do perdão, da reconciliação, dizendo que quem peca contra o sexto mandamento não é diferente ou não é mais pecador do que quem peca contra os outros mandamentos, né? Ou às vezes quem se parece tão santo não deixa de ser pecador também, né? Me coloco eu nessa situação de mísero pecador também. Então, peço para que você retome, então, esse gancho, né, do perdão, da reconciliação, da misericórdia de Deus, e toque em frente aquilo que você havia se proposto ainda quanto ao sexto mandamento. Então, rezemos, nós acompanhamos então, damos continuidade, melhor dizendo, sobre este mandamento, né? Então, nós falávamos sobre a misericórdia, né? Para que então nós não abusemos da misericórdia, que nós então não brincamos com a misericórdia de Deus. Então falar Oi, tá me ouvindo? Não se arrependeu, né? Pode
Então, nós falamos anteriormente sobre a misericórdia, né? A importância, então, do sacramento da reconciliação, quanto a igreja é rica e nos dá essa graça de termos, então, esse sacramento, né? Então, nos chama a atenção a pedirmos e aclamarmos, né? Desejarmos, de fato, nos arrependermos, né? Como atitude, e buscarmos esse sacramento. Porém, não abusar da misericórdia, né? Não abusar daquilo que Deus nos dá como o seu amor infinito, o seu amor incondicional, né? Então, falando paralelo com o sacramento, melhor dizendo, com o mandamento, né? Que nos fala não pecar contra a castidade, nos leva a este paralelo com a santidade, né? Então, a santidade, né? Viver a santidade, né? A palavra nos fala sobre essa importância da castidade. O Catecismo da Igreja Católica também nos fala sobre essa importância da santidade, melhor dizendo, né? No parágrafo 2015 nos fala: o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Vou repetir: o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Como eu dizia anteriormente, este combate espiritual é lutar contra a minha carne. Lutar contra eu mesmo, lutar contra aquilo que o apetite da carne nos leva a pecar, né? Então, quais têm sido esses, né? Se eu não consigo ficar sozinho na frente de um computador, né? Se eu não consigo estar sozinho com um aparelho celular, né? Por conta da isca, por conta daquilo que atrai, né? E leva a pecar, então eu preciso lutar contra isso. De que forma que eu luto, né? Rezando. De que forma que hoje o ser humano é chamado então a combater isso? A viver a santidade, as práticas espirituais, a oração do Santo Terço, a oração da palavra, né? E fazer com que o meu olhar, quanto mais eu alimento o espírito, então o espírito vai se tornando forte. Então eu começo a deixar de olhar para essas coisas, olhar para essas situações pecaminosas, então, que nos levam então a pecar, a ferir contra este mandamento, né? Esse sexto mandamento que nos fala não pecar contra a castidade, né? Então, a santidade, a palavra de Deus nos chama a atenção, né? Nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 seguintes: no mais, irmãos, aprendestes de nós a maneira como deveis proceder para agradar a Deus. E já o fazeis? Rogamo-vos, pois, e vos exortamos no Senhor Jesus, a que progridais sempre mais. Pois conheceis que preceitos vos demos da parte do Senhor Jesus. Aí eu faço a pergunta: qual é a vontade de Deus na minha vida? Sempre nós perguntamos isso. O que Deus quer para mim? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus, e que ninguém nesta matéria oprima nem defraude a seu irmão, porque o Senhor faz justiça de todas estas coisas, como já antes vô-lo temos dito e asseverado, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Por conseguinte, desprezar esses preceitos é desprezar não a um homem, mas a Deus que nos deu o seu Espírito Santo. Desprezar isto não é desprezar um homem, mas é desprezar a Deus. Desprezar aquilo que Deus nos deu como algo tão limpo, tão puro, né? Essa sexualidade, né? Viver de fato este amor, né? Este amor para com o outro, este amor para com Deus,
Então, falando desse tema, né, não pecar contra a castidade, falando deste mandamento, nos leva então a esse paralelo à santidade. Então, algumas pessoas pensam, como viver a santidade? Algumas pessoas pensam que a santidade é algo muito impossível de se viver, né? É dominar a carne. É dominar a carne. Não deixar que a carne então vença. Né? Não deixar que a carne seja mais forte. Né? Então, esse é um dos principais pontos. Né? Então, com isso, nós temos como exemplo, como modelo, né, Maria, Nossa Senhora, né, que nos leva também a vivermos esta pureza, que nos leva então a rezarmos também com ela diariamente. Às vezes a gente pensa que os santos já nasceram santos, né, que não passaram por isto, né, que não tiveram que lutar, não tiveram que viver essa batalha espiritual. Eu acho que convém aí, né, diácono, para aqueles menos avisados ou os mais desavisados, a gente usou bastante o catecismo e agora você usou um trecho da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Mas São Paulo também fala mais a respeito disso, fundamentando mais essa vivência da santidade, né, em relação à vivência desse mandamento. Uma das coisas que ele fala, né, vós sois templo do Espírito Santo. E São Paulo também, ele parece no capítulo 7, ele também discorre alguma coisa sobre essa vivência da castidade, na vivência da virgindade como solteiro, na vivência para viúva, aqueles que já eram casados ou que não eram casados. Relaciona isso para nós, por favor. Então, é muito bem lembrado, até porque aqui ele fala que aquele que é casado, né, que permaneça assim, né, aquele que é solteiro, então que viva a castidade, que vive então a santidade, né? Então, falando desse assunto, né, nós somos então chamados a buscarmos este olhar santo, este olhar para com o próximo como imagem e semelhança de Deus, como templo do Espírito Santo, né? Nós somos esse templo. Então, olhar para uma mulher como um templo do Espírito Santo, como uma filha de Deus. Olhar para um homem, né? Isso, a mulher para com o homem, como um filho de Deus, como um templo, né, desse Espírito Santo que Deus então habita. Então, quando nós olhamos e desejamos, nós estamos sujando esse templo, né, tanto de ambas as partes, né, tanto do outro lado quanto o lado então que está cometendo este ato, né? Então está violando este templo, né, esse espaço, né? Então hoje em dia nós temos esse desafio, né, para se viver a santidade. Então, como você dizia, no sentido de para os dias de hoje. Então nós temos um documento, agora recente, uma exortação apostólica do Papa Francisco, que é recomendável para que então todos possam ler. Tem isso, fácil acesso na internet, usando então este meio para um bom uso, né? Então fica então essa dica, né, para esse material que agora então temos em mãos sobre o chamado à santidade no mundo atual. Então eu gostaria de ler um trecho que vai nos falar sobre então este combate. Dizer que você não está sozinho, dizer que a igreja está aqui, a igreja então oferece e fornece este material, condições então para que se possa viver, né, este mandamento. Nos fala então, no parágrafo 129, ousadia e ardor. Ao mesmo tempo, a santidade é parresia, ousadia, é impulso evangelizador que deixa uma marca neste mundo. Para isso ser possível, o próprio Jesus vem ao nosso encontro, repetindo-nos com seriedade, serenidade e firmeza: não tenhais medo. Não tenhais medo.
Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, não ter medo de viver a santidade, não ter medo de achar que isso seja algo impossível, né? Então, clamar, desejar, pedir, então, o Espírito Santo, para que então seja então forte na vida daquele que então invoca. Então, desejar, pedir, né, com vontade, né, essa força que vem do alto, né, esta força que vem do alto. Então, para encerrarmos, gostaria então de passar essa recomendação desta oração, que nos diz algo muito simples, que nos fala algo muito tranquilo, né? Esta oração ela nos chama para olharmos então o próximo como imagem e semelhança de Deus. Então eu gostaria de convidar aquele que está nos acompanhando neste momento. Ah, que eu estava de pé, eu estava sentado, desculpa, eu não me atentei. Ah, é? Ah, nossa, ele falou 3 ali, pensei que estava encerrando, perdão. Para terminar esse bloco. Depois nós temos mais 15 que eu ia chamar justamente você para a gente fazer 5 minutos de oração. Ah, tá. Não, então beleza, então não vou nem ficar de pé. Então falava da... Você parou no Gaudet Uhum. e eis que estou convosco todos os dias. E aí você veio nessa questão da oração. Uhum. Tá bom. Ou seja, além desses 3 minutos, você ainda deverá ter para conversa aí mais uns 9 a 10 minutos ainda. Para encerrarmos com a oração. É um momento de oração pelas famílias e me dá um minuto para a propaganda da TV e a bênção. Ok. Volto nessa parte daqui então. Isso. A partir dos comentários. Não precisa ler. Não precisa ler. Não. Uhum. Então tá, então ele já vai. Então, acompanhando esta leitura, né, desta exortação que nos oferece então o Papa Francisco, algo muito recente, algo muito atual, né, nos diz então que nós não estamos sós. Né? Deus está conosco, Deus está contigo, Deus é contigo. Então, nós sabemos que muitas pessoas têm lutado para viver, né, a castidade, têm lutado para se viver a santidade. Eu digo para você que você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Basta ter força, basta ter atitude, né? Buscar viver então este mandamento. Né? Como eu dizia, cuidado com o que olha. Né? Hoje eu dou uma olhada, amanhã eu dou mais uma olhada e quando penso que não, aquilo se torna algo novamente como um vício, como uma isca. Né? Até porque nós vivemos esse combate, né? O inimigo muitas vezes nos oferece isso de uma forma muito às claras, né? E nos dá de uma mão beijada, né? Assim, fácil acesso. Então, é saber renunciar isso. Não querer, então, falar, não, eu não quero, não, eu não posso, não, eu sou forte, eu preciso me manter forte, Deus me faz forte. Então, não desistir, né? Permanecer firme. Isso eu falo para tanto um homem casado, um homem solteiro, falo para um jovem, falo até mesmo para um pré-adolescente que está vivendo então o seu tempo, né, de descoberta, né, agora de uma forma às vezes tão rápida, né, muitas vezes até ainda, né? até uma forma até às vezes precoce, né, antecipada das coisas. Porque hoje parece que tudo é bonito, né? Tudo é lindo, tudo é maravilhoso e as pessoas muitas vezes aplaudem, né, aquilo que é errado e depois isso acontecendo quando criança, né? Depois quando se torna jovem, não fica a pergunta onde foi que eu errei. Né? Então temos que cuidar desde a infância, né, com aquilo que assiste, com aquilo que está ouvindo, né, com músicas, programas,
meios, então, que possa muitas vezes usar como atrativo, né? Que parecem tão tranquilo, parecem tão simples, parecem tão normal, mas que depois lá na frente tem sua consequência. Até porque eu dizia num programa anterior sobre o olhar, né? Nosso olho, então é a janela da alma, né? Então, se todo o olho está contaminado, se todo o olho está em pecado, né? Todo o corpo está em pecado. Então temos que cuidar com aquilo que assistimos, com aquilo que ouvimos, com aquilo que falamos também, né? Porque a boca fala o que o coração está cheio, né? Se eu estou cheio de Deus, Deus então vai ser mais forte, ser maior, ser mais na minha vida, né? Então fica essa observação também. Diácono, nós vamos para um breve momento de intervalo. Já voltamos para você continuar este assunto. E um momento de oração também. Aqui nós propomos de estarmos orando pelas famílias que nos assistem, que nos acompanham, que precisam da nossa oração. Olá para você que está nos acompanhando. Venha também ser um evangelizador digital. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Dê o seu joinha no Facebook, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Xingu. Se inscreva em nosso canal do YouTube, TV Nossa Padroeira. E siga-nos no Instagram, PNS Aparecida, Xingu. Fique por dentro de todas as novidades que acontecem em nossa paróquia. Baixe já o nosso aplicativo, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Xingu, disponível para Android e iOS. Queridos amigos e amigas, famílias amadas, estamos de volta com um assunto hoje bastante interessante, mas também polêmico, porque vai contra tudo aquilo que a sociedade nos apresenta nos nossos dias através dos meios de comunicação, nos fazendo pensar que tudo é permitido, que tudo pode. E, diácono, continuando então, a questão de namoro e noivado. As pessoas acham que dentro dessa permissividade, o namoro, namorar e ter relação sexual é a mesma coisa que o noivado. Então tem gente que está vivendo junto e está dizendo que estão namorando. Hoje é algo moderno, né? Algumas pessoas têm isso como algo moderno e tem, infelizmente, começado de uma forma muito rápida, né? Então, eu uso, por exemplo, numa ocasião, uma pessoa dizia para minha filha, né, para puxar assunto, né, e ele perguntava para ela: e aí, como é que está no colégio? Como é que está os estudos, né? Tá bem, né? E perguntou, essa pessoa fez a pergunta para ela: já está namorando, né? Ela com os seus 12 anos de idade, né? Então, adolescente ainda, né? Daí ela olhou bem sério para a pessoa, né, e disse para ela: eu não tenho idade ainda para namorar. Então as pessoas até mesmo, a pessoa até falou: nossa, tinha que ser filha do irmão mesmo, né? Então, infelizmente, hoje a gente vê crianças falando de namoro, né? 5, 6 anos, né? Então elas já começam a ter esse pensamento e falar, né? E ter como algo natural, algo normal. Quando na realidade, aqueles que têm seus cabelos brancos, com todo respeito, vai lembrar que também sou dessa época, e que um namoro, né, na juventude era por cartinhas, né? Era algo muito mais simples, algo mais puro, né? Algo mais, um pouco mais leve, né? E hoje já não, hoje as coisas aquecem rápido, né? Então, infelizmente, acaba caindo neste pecado, né? Da castidade mesmo. Então, é recomendável que tenha pouco tempo de namoro, né? Que seja um namoro, né, buscando a santidade, que seja um namoro em que seja já um planejar, né, para um futuro, né, pensar num futuro, algo que realmente vale a pena
colocar como uma unidade matrimonial, né? E ter como um noivado, e ter como um casamento em si, e formar uma nova família cristã. Uma família cristã. É um casal cristão tendo seus filhos educados na fé cristã também. Diácono, até porque o que a gente vê, a gente assiste, né, casamentos, e sábado eu fiquei sabendo que um casal acabou procurando o padre porque depois de 4 meses de casamento estavam se separando. Porque as pessoas confundem o tempo de namoro ou confundem namoro como uma união de corpos, né, está convivendo, aí se casa sem um conhecer melhor o outro, aí vão se conhecer pela convivência, porque aí vão ter tempo para conversar, né, porque vão estar mais tempo junto, e aí vão se descobrir de fato o que é um o outro, as máscaras caem e o casamento não segura. Ou seja, falta capricho, falta amor, falta o quê? Para depois sustentar esse casamento. É interessante essa abordagem. O matrimônio em si, ele foi feito, né, foi ali celebrado, né, desejando esse juramento perante o altar de Deus. Então, tem suas fases, suas dificuldades, né? Às vezes alguns com pouco tempo de casamento já têm suas dificuldades, alguns vão ter ela com mais tempo de casamento. Então não é uma regra, né? Mas eu fico com 2 palavras fortes para se viver isso. Então essas dificuldades, né, do matrimônio em si, né, para se viver a castidade, para se manter a unidade então do casamento, é o amor e o respeito. Viver o amor e viver o respeito. Né, o respeitar, ter a esposa, ter o esposo também como um amigo, como uma pessoa que está ali para compreender, para conversar, para dialogar, né, para falar o quanto tem sido bom ou ruim em tal situação. Então, acredito que o diálogo precisa ser muito forte hoje, para que então possa ter essa resolução, né, de uma forma mais tranquila, sem ter uma ruptura propriamente dita. Até porque todo casamento, seja com pouco tempo, ou seja com muito tempo, tem suas dificuldades. Todos têm sua dificuldade. Porque são seres humanos. É um ser humano. Né? Então, eu preciso vencer essas dificuldades. Eu preciso tentar buscar corrigir essas dificuldades. Essa dificuldade está em mim ou está no outro? Né? Então, procurar ser melhor. Onde que eu estou errando? Onde que eu posso ser melhor? Então, acredito que o diálogo precisa ser primordial nesta hora. E ter muito cuidado, é claro, com aquilo que a gente se aconselha. Né? Um casal, um homem e uma mulher casado, ter conselhos de uma pessoa que não é casada, não vai ter bons conselhos. Pelo contrário, pode pecar até contra a castidade com aquela pessoa que até então está tendo como amiga, né, como um ombro amigo, que acaba então caindo na carência. Vê ali uma oportunidade de carência do outro para se aproveitar. Exatamente. Até porque é algo que atrai, né? Algo que tá fácil, tá sensível, né? Ali, então, infelizmente, acaba caindo. Então, nessa hora, eu acredito que precisa ter o diálogo, a conversa, não discutir na frente dos filhos, né? Cuidado com as palavras, né? Porque a palavra ela tem poder. Aquilo que a gente lança para o outro, ela tem poder. Né? Então, muito cuidado com relação a isso, né? Também com aquilo que eu proclamo para o outro, aquilo que eu desejo para o outro. Então, isso pode se tornar algo muito sério lá na frente, né? Diácono, também, dentro daquilo que o catecismo aborda em relação ao 6º mandamento, também fala da prostituição. Como a prostituição ela afeta a vida conjugal e familiar, ou como uma pessoa acaba procurando a prostituição no sentido de atender o quê? Que carência? Como evitar esta carência? Hoje, antigamente se falava em prostituição, se pensava sempre na mulher prostituta. Hoje
diante dessa vulgarização desses assuntos na mídia, a gente acabou percebendo que também existem os prostitutos também, ou seja, há uma oportunidade também para a mulher carente, que está carente na convivência conjugal. Como evitar isso e por que isso acontece, no sentido da gente dar uma orientação para um casal evitar isto ou evitar que o outro acabe procurando isto? Como eu dizia anteriormente, né? É o amor e o respeito. Né? Faltou amor, o respeito tem que ser mais forte. Né? E nessa área, que como você mesmo disse anteriormente, é algo muito delicado e muito polêmico, né? Nos leva então a pensarmos bem no que nós estamos fazendo, como nós estamos olhando o outro, né? Como imagem e semelhança de Deus, como um templo do Espírito Santo, né? Então, esta carência, né, é algo que não é atendida ou não consegue se satisfazer, melhor dizendo, né, somente carnalmente, né? Então, o homem tem essa aptidão, né, essa concupiscência que leva a pecar, mas nós não podemos pensar que é só isso que basta, né? Só o satisfazer carnalmente que basta, a felicidade carnal que basta, né? Então, viver esse momento de cruz, como o catecismo nos diz, numa santidade sem caminho de cruz, sem luta, sem busca da santidade, então sem suar, né, frio ali pela busca da santidade. A palavra nos fala bem claro em Hebreus também, na carta aos Hebreus, ainda não resististe, ainda não suasses, né, sangue na luta contra o pecado, né? Aí fica uma passagem bíblica também muito interessante, que nos leva também a essa pergunta tua, respondendo com a palavra. Eclesiástico, capítulo 21, nos fala, presta bem atenção, e vamos então acompanhar esta leitura tão importante também. Filho, pecastes, não faças mais, mas ora pelas tuas faltas passadas, para que te seja perdoadas. Foge do pecado, como se foge da serpente, porque se dela se aproximares, ela te morderá. Os seus dentes são dentes de leão, que mata a alma dos homens. Todo pecado é como uma espada de dois gumes, a chaga que ele produz é incurável. Então, pecastes, não faças mais, ora em cima deste pecado. Foge do pecado como se foge da serpente. Então, muitas pessoas acabam querendo se atrair, né, com essa questão, né, de satisfazer a carne, mas ela pode estar perdendo o céu. É uma felicidade momentânea aqui. Diácono, vamos para um momento de oração pelas famílias que nos acompanham, que nos assistem, que precisam enfrentar essas cruzes, precisam ter forças para carregá-la. Com você. Rezamos então, pedindo para que, através da intercessão de Nossa Senhora, nós possamos então viver essa santidade, né? Então, esta oração é uma oração muito simples. E esta oração, ela nos leva a olhar o próximo como imagem e semelhança de Deus, né? O consagrar os meus olhos, né? Consagrar os meus ouvidos, consagrar a minha boca, consagrar então o meu coração. Então vamos rezar pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que então todos nós, todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, possa chegar então a esse desejo de buscar pela santidade, buscar viver este mandamento, a castidade, né? Viver este mandamento, esta pureza de Deus, né? Perante o meu próximo, perante a Deus e perante a mim mesmo. Então vamos acompanhar, rezando juntos, pedindo: Pai amado, Pai querido, nós clamamos nesta hora
sobre todos aqueles que nos acompanham, sobre todas as famílias, casais, homens e mulheres que têm lutado para viver a castidade, que têm lutado para viver a santidade. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor neste momento fortaleça estes de forma espiritual, para que o Espírito então domine a carne, para que então possam viver a graça, para que possam viver, permanecer na graça de Deus. Nós rezamos juntos para que essas famílias sejam restauradas, para que esses jovens sejam restaurados, para que esses homens e mulheres possam então ser lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro. Que esta oração, que este momento em que então nós conversamos possa provocar a busca pela reconciliação com Deus, esta busca por este banho espiritual, por esse desejo de viver esse sacramento da reconciliação. Nós te pedimos, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, nós te pedimos, ó Mãezinha querida, que interceda por todos esses que nos acompanham, por todos esses que estão conosco neste momento, rezando juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com esta oração, nós então rezamos também, pedindo para que Deus então conserve os nossos olhos, os nossos membros de forma pura. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós. Em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa de propriedade vossa. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amadas famílias, curta esse momento, compartilhe com quem precisa desta oração, que precisa dessa palavra de Deus, desta reflexão que nós fizemos hoje a respeito dos pecados da carne, que são muitas vezes tentadores, mas que precisamos superar com a graça de Deus. Dê a sua curtida lá e compartilhe isso com seus amigos. Leve a TV Nossa Padroeira ao conhecimento de muitas outras famílias, a fim de que possamos restaurar a vida familiar, restaurar as famílias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite e até a próxima.